Primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, versículos de 5 a 12. Nós haveremos de meditar sobre as consequências da vitória de Davi, na vida de Davi, na vida de Saul, na vida de Jonatas. Diz assim, a partir do versículo 5 do capítulo 18: Davi ia onde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem sucedido. Por isso Saul o colocou no comando das tropas, e isso pareceu bem a todo o povo, e até aos servos de Saul. Mas sucedeu que quando eles retornavam, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam ao encontro de Saul, cantando e dançando alegremente com tamborins e com instrumentos de música. E as mulheres dançando cantavam umas para as outras: Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Então Saul se enfureceu e não se agradou daquilo, e disse: elas atribuem 10 milhares a Davi, e a mim somente milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. No dia seguinte, o espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a ter manifestações proféticas no meio da casa, enquanto Davi tocava a harpa, como de costume. E Saul trazia na mão uma lança. E Saul arremessou a lança, pensando: vou encravar Davi na parede. Mas Davi se desviou por 2 vezes. E Saul temia Davi, porque o Senhor estava com Davi, e havia se retirado dele. Oremos. Pai de amor, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que chega até nós. Te rogamos a Deus sabedoria, instrução da parte do teu Santo Espírito, para que possamos compreender a tua palavra e que possamos aplicar isto aos nossos corações. Nós te rogamos estas bênçãos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, quando nós olhamos a história de Davi, história de Saul, contada no livro de Samuel, nós vemos que Davi, ele era um homem que estava apacentando as ovelhas, ainda jovem, talvez por volta dos seus 17 anos, ainda não tinha prestado serviço ao exército, quando então ele foi mandado para poder levar os mantimentos para os seus irmãos que estavam na guerra, e lá ele se deparou com o grande gigante, o grande Golias, que ameaçavam, que desafiava todo o povo de Israel, para que se alguém pudesse lutar com ele e vencer, seria então, eles seriam os escravos daquele povo. Mas se fosse o contrário, se Israel perdesse, Israel seria escravo dos filisteus. Antes desse grande acontecimento, nós podemos ver na palavra de Deus que Saul já começou a ficar perturbado, porque o Espírito de Deus havia deixado ele, e foi necessário chamar alguém para que pudesse tocar a harpa para Saul. Então, quando Davi matou Golias, Davi já conhecia Saul. Davi eventualmente ia até o palácio para tocar a harpa, e quando ele tocava a harpa, diz então que o espírito de Saul se acalmava, e ele podia então sentir paz. E Davi, ele, mesmo depois que ele matou o gigante Golias, e que ele se tornou um dos principais generais de Saul, e ele passou a comandar um grupo de 1000 homens, Davi, mesmo assim, ele continuou tocando a harpa para Saul quando ele se sentia perturbado. A princípio,
Saul considerou que era proveitosa a presença de Davi ali no seu exército. Ele considerou que ele deveria permanecer, e antes dele matar Golias, ele já permanecia um período mais longo, e certamente quando eles foram para a guerra, e nós nos lembramos então que quando Davi chega no campo e vê o desafio de Golias, já era o 40º dia em que eles estavam parados, esperando esse confronto acontecer, e eles já estavam ali há algum tempo, e Davi tinha voltado para o rebanho, estava apacentando as ovelhas. Mas agora Saul manda dizer para o pai de Davi, manda dizer para Jessé: olha, Davi vai permanecer aqui, Davi será um dos guerreiros do exército. E Davi, ainda antes mesmo de alcançar a idade de guerra, né, considerado como guerreiro, ele passa a comandar aquela fração do exército. Saul, a princípio, viu com bons olhos tudo aquilo que Deus estava fazendo por Davi, e Davi então pôde ficar bem ali no meio daquele povo, e Davi era visto como um líder entre o povo. Nós devemos nos lembrar que lá no capítulo 16, quando procuraram alguém para tocar harpa, nós falamos isto na mensagem transmitida na quarta-feira, em que procuraram alguém para que pudesse tocar harpa, então disseram: olha, existe um rapaz que ele sabe tocar muito bem, ele é forte, ele é destemido, ele é até mesmo um guerreiro. Ele era considerado então como um guerreiro porque ele já havia lutado com o urso, ele já havia lutado com o leão para poder livrar aquele seu rebanho. E eles diziam então quanto a Davi. E Davi, ele é mestre nas palavras. Davi, ele é inteligente, ele é um gênio nas palavras. Isto porque o Espírito do Senhor está com ele, porque o Senhor tem abençoado a Davi. E tudo isso pareceu bem aos olhos de Davi, aliás, aos olhos de Saul, tudo isso que foi falado a respeito de Davi. Mas aconteceu que quando Davi começou então a se despontar ainda mais como guerreiro, agora consolidado, ele já havia matado o gigante Golias, agora ele já havia liderado o povo em incursões contra os filisteus, ele já havia matado milhares de inimigos do povo de Israel naquela luta sangrenta, naquela luta em que era necessário se empenhar em guerra mesmo, com armas, para que pudesse ter a liberdade para o povo. E quando ele então se destaca como esse guerreiro, e que ele volta das batalhas, há uma grande prova, tanto para Davi, como para Saul, e como para os demais líderes, os demais que eram generais, como Davi já tinha sido constituído. Provérbios no capítulo 27, versículo 21, diz que o ouro e a prata são provadas pelo fogo, mas o coração do homem é provado pelos elogios que ele recebe. E Deus agora queria saber se o coração de Davi haveria de se ensoberbecer, se exaltar com elogios. Mas ele também estava provando o coração de Saul, apesar de que Saul já estava reprovado por Deus, porque ele não andava segundo os mandamentos de Deus, ele não estava obedecendo aquilo que o profeta estava transmitindo a ele. Acontece que Davi, ele recebeu aqueles louvores com humildade. Davi não se ensoberbeceu em razão dos louvores que foi dado a ele, que Davi
matava 10 milhares e Saul apenas milhares. Davi, depois de ouvir tudo isso, ele continuou tocando harpa para Saul. Ele continuou servindo Saul e continuou se colocando na condição de servo de Saul. Mas Saul, ele se encheu de inveja. Saul colocou no seu coração que ele necessitava de mais louvores do que Davi. Ele precisava de mais honras do que Davi, porque Saul era o rei. Mas ele se esquece que durante 40 dias ele havia se acovardado diante dos filisteus. E somente Davi é que se colocou à disposição para ir e lutar. As mulheres cantavam cheias de entusiasmo, mas não viram o que estava acontecendo no coração daqueles homens. Um recebeu aquilo com humildade, mas o outro não foi tranquilo para ele ouvir aquilo, e ele se encheu de inveja. E a inveja que estava no coração de Saul, ela se transformou em ódio. Saul, que era invejoso, que era egoísta, queria todos os elogios para ele, nos faz lembrar então de Satanás. Lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 13, nos fala a respeito do rei de Tiro, mas ao mesmo tempo nos fala a respeito do próprio Satanás. Ele que dizia para ele mesmo: eu subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Era isto que ele dizia no seu coração. Era isso que Satanás desejou ser, superior a Deus, para que ele pudesse receber os louvores dos anjos que eram dedicados a Deus. Ele se julgou digno de receber louvores no lugar de Deus. E aquela inveja que estava no coração de Satanás, agora também estava no coração de Saul. E Satanás utiliza isto para poder entrar na vida de Saul. Satanás utiliza isso para que ele já não estivesse mais andando em conformidade com a vontade de Deus, porque ele, desde o início, já quis usurpar até mesmo a função sacerdotal. E agora, no capítulo 14 de Isaías, que nós lemos no versículo 14, tem uma sentença que também se aplicou a Saul. A sentença que foi dada a Satanás se aplicou a Saul. Deus diz: contudo, serás levado ao Seol, ao mais profundo do abismo. Ele perdeu toda a honra, toda a glória que ele tinha como rei. Saul passou a perseguir Davi, e durante 10 anos ele perseguiu Davi, até que ele sucumbiu, até que ele morreu em uma guerra. O sucesso de Davi corroeu o coração de Saul. Ao olhar as vitórias que Deus estava dando a Davi, ele se encheu de inveja, mas ele também se encheu de ódio. E aquilo foi motivo para que ele pudesse ser derrotado. E Davi, ao contrário de Saul, foi sustentado por Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 13, que se existe alguém que se julga sábio, inteligente, que isso não seja, então, motivo de não ser tomado pela humildade e pela sabedoria. Ele diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas, com humildade
e sabedoria. Se alguém quer se exaltar, que não deixe de caminhar com sabedoria, não deixe de caminhar com humildade. E Tiago continua dizendo: olha, o que eu tenho visto é que, pelo contrário, o coração de vocês está cheio de inveja, amargura, egoísmo. E então não minta contra a verdade, gabando-se de serem sábios, mas procure, volte-se para Deus, para que haja humildade. E ele continua dizendo, versículo 15: essa espécie de sabedoria não vem dos céus, ela é deste mundo, e a nossa natureza humana é diabólica, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Onde há inveja e egoísmo, há confusão. Nós devemos fugir então da inveja e do egoísmo. Devemos orar ao nosso Deus para que seja tirado de dentro de nós tudo isso que possa nos corroer, tudo isso que possa nos afastar de Deus, tudo isso que vai contra a natureza de Deus. E Tiago continua ainda no versículo 17 dizendo que, olha, a sabedoria, ela vem dos céus e ela é pura, ela é também pacífica, bondosa e amigável. Onde há então a paz, isto vem de Deus, mas onde há confusão, onde há intriga, isto não vem de Deus. E assim como nós ensinamos hoje, lemos hoje na escola bíblica dominical, falando a respeito da oração que Jesus nos ensinou, nós devemos orar: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do homem que procura nos perseguir, que procura então trazer qualquer prejuízo à nossa vida, mas nos dê a vitória, nos dê a humildade de continuar na Tua presença e que possamos ser conduzidos por Ti. E diz então que a sabedoria que vem de Deus, ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e ela é livre de fingimento. Onde há a presença de Deus, onde aquilo que vem, as palavras que são ditas do coração, vinda de Deus, nelas não há fingimento. E nós precisamos então olhar para a palavra de Deus, aprendendo cada vez mais. E nós percebemos na palavra de Deus que quando ele fala sobre Jonatas, ele se voltou como amigo de Davi. E Jonatas era um homem que era realmente dedicado a Deus, e nós podemos perceber isso lá no 1 Samuel, no capítulo 14, na primeira batalha, na primeira incursão de Saul contra os filisteus. Jonatas, ele se colocou nas mãos de Deus, buscando livramento por Deus e não por si só, tanto que ele e um escudeiro para poder enfrentar todo o povo, todos os filisteus, dizendo que se Deus fosse com eles, era apenas aqueles dois que haveria de iniciar então a vitória sobre os filisteus. Jonatas estava se dedicando verdadeiramente a Deus. E agora Jonatas, diferente do seu pai, vendo tudo o que estava acontecendo com Davi, não se encheu de ira, mas se encheu de amor por Davi, se encheu de amizade, ao ponto de reconhecer que Davi seria o escolhido para suceder o seu pai. Jonatas era o herdeiro legítimo de Saul. Jonatas haveria de ocupar o reino no lugar do seu pai, mas ele sabia, ele conhecia a profecia dada por Samuel, que o reino havia sido tirado das mãos de Saul, e que Deus haveria de escolher outro para assumir o reino. Provavelmente pela amizade de Davi
Davi pode ter contado para ele que ele havia sido ungido por Samuel antes mesmo de enfrentar Golias. Mas agora Jonatas então procura livrar Davi das mãos do seu pai. Jonatas procura defender Davi e procura fazer com que ele pudesse permanecer de modo pacífico ali junto com seu pai, junto com os demais líderes guerreiros do povo de Israel. E por várias vezes Jonatas, diz a Bíblia que Jonatas falava bem de Davi para o seu pai, tentando o reconciliar. E Jonatas tenta proteger a Davi. E Saul se levanta até mesmo contra Jonatas pelo que ele estava fazendo. E aquela humildade que estava no coração de Jonatas também foi revelada no coração de Davi, no coração daqueles que eram também guerreiros e que viram Davi mesmo antes da sua idade certa, da idade costumeira que ia para o exército, ele sendo constituído um dos grandes líderes. Davi, ele se coloca na presença de Saul como servo. Ele se recusa guerrear contra Saul. Davi se recusa tomar o reino à força, mas ele se coloca pacientemente, esperando o tempo de Deus. Mesmo diante da promessa de Deus, mesmo diante da unção que ele recebeu, vinda do profeta Samuel, mesmo diante da arrogância de Saul, Davi não se levanta contra aquele que ele mesmo chamava ungido do Senhor. No capítulo 18, versículo 12, nós lemos que o Senhor estava com Davi e havia abandonado a Saul, e por isso Saul tinha medo dele. As bênçãos de Deus sobre Davi trouxe medo em Saul, mas as bênçãos de Deus sobre Davi trouxe esperança, confiança, paciência para esperar o tempo de Deus. E em razão disso, os propósitos de Deus prevaleceram. Mesmo sabendo que ele seria o sucessor, ele esperou o tempo certo. Mesmo sabendo que ele haveria de ocupar o trono, ele se recusa a levantar a mão contra o ungido do Senhor. E aquela perseguição toda, 10 anos de perseguição, serviu para afiar o caráter de Davi. Serviu para que Davi pudesse confiar ainda mais no Senhor Deus, o seu protetor. 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo diz, lá no versículo 17, Paulo diz que, ora, essas tribulações momentâneas, ou essa pequena e passageira aflição que nós sofremos, ela vai nos trazer uma glória enorme, uma glória eterna, muito maior do que o sofrimento que nós vivemos. Era isso que Paulo estava dizendo, e era isso que Davi experimentou. Por Davi ter esperado o tempo certo do Senhor, por Davi ter confiado e entregado nas mãos do Senhor, ele recebeu um reino cheio de glória, um reino em que ele foi honrado, um reino em que ele demonstrou que não precisou perseguir e tomar o reino daquele que estava sentado no trono de Israel, mas ele esperou que tudo fosse feito de acordo com a vontade de Deus. Que nós possamos sempre cuidar, sempre rogar a Deus para que a inveja jamais tome conta dos nossos corações, para que haja sempre a disposição de nós entregarmos as nossas vidas para que Deus possa nos guiar, para que não haja ódio nas nossas vidas e sejamos então
levados pelo mal a praticar, a colocar para fora a nossa ira. Que nós possamos fazer como Davi disse nos salmos que nós lemos no início deste culto, Salmos de número 37, versículos 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Que isto possa estar presente nas nossas vidas, que isso seja realidade no nosso dia a dia, nos entregar nas mãos do nosso Deus, nos agradar deste Deus que pode nos conduzir, que pode nos dar livramento, nos agradar deste Deus que nos conduz e que é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Que Deus possa nos abençoar. Oremos. Pai de amor, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos conduz a cada dia segundo a tua vontade. Não nos deixe, ó Pai, longe dos teus caminhos. Não deixe que o mal, o ódio, a inveja, o rancor possa tomar conta dos nossos corações, mas que nós possamos ser provados, assim como o Senhor fala através da tua palavra que somos provados, mas que haja aprovação, que haja vitória, que haja, ó Pai, disposição dos nossos corações de nos voltar completamente a Ti. Nós te rogamos essas bênçãos, confiadas no Teu poder, confiados, ó Pai, no livramento que o Senhor nos dá de todo o mal, de todas as ciladas de Satanás. A oração que fazemos. Amém.